Doutor Ivan, nós sabemos que no tratamento a medicação é uma parte que realmente tem uma importância enorme, mas não é a única parte do tratamento, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância de uma equipe multidisciplinar no cuidado, o que ela pode oferecer para esse paciente. É importante, é lógico, a medicação é uma parte do tratamento. Eu falo que é um componente, talvez um componente grande do tratamento, mas tem todo o resto de estímulo que você vai dar para esse indivíduo, né? Principalmente nas fases mais iniciais da doença. Tá? É lógico que cada fase tem as suas necessidades com a equipe multidisciplinar. Mas, por exemplo, na fase inicial, é muito comum o paciente se deprimir, porque ele percebe as perdas, ele percebe as dificuldades que ele está tendo e ele se deprime. Então, o psicólogo, o psiquiatra podem ajudar nesse sentido, né? A gente sabe, por exemplo, que quem faz reabilitação neuropsicológica, tratamento cognitivo e toma remédio, vai melhor do que quem só toma remédio. Então, o estímulo neuropsicológico, o estímulo cognitivo é importante para o paciente nessa fase, né? Então, por exemplo, na fase moderada, a atividade física é super importante, não só na moderada, mas também na fase inicial, para manutenção de tônus muscular, de equilíbrio. A atividade física é super importante para o paciente. Lógico que dependendo das características do quadro apresentado, a fono pode ser inicialmente para a linguagem, mas também em fases mais avançadas, fases adiantadas da doença, pode ser importante para treino de deglutição, alimentação, orientação. A nutricionista, é muito comum esses pacientes se desnutrirem, porque não tem um aporte nutricional adequado, porque tem dificuldade para engolir, dificuldade para comer determinados alimentos, então eles começam a selecionar pela consistência esses alimentos, né? A enfermagem é super importante porque da organização das medicações, da organização dos cuidados nas fases mais avançadas também começa a ser mais importante, por conta da dependência. O paciente que é tratado de uma forma multidisciplinar, né, e interdisciplinar, ele consegue desenvolver todas as potencialidades que, apesar da doença, ele ainda preserva. As perdas vão acontecendo, mas tem muitas funções que são preservadas, que são mantidas. Então, essas funções que são mantidas devem ser ao máximo reforçadas para que ele consiga manter a qualidade de vida, consiga manter o seu dia a dia. Doutor Ivan, e uma das coisas que a gente sempre fala é da importância dessas pessoas se manterem ativas, de manterem atividade, de manter socialização, né? Uma das coisas que nós vimos no contexto da pandemia agora foi o isolamento social, e eu acho que em todos os consultórios houve uma procura dos pacientes e das famílias falando das perdas que parece que foram galopantes nesse último ano, né? Então, a socialização, as atividades, eles têm um papel importante? É importantíssimo. A gente não sabia quão importante era essa coisa da socialização, qual era o impacto do isolamento. Aliás, ninguém sabia, né? Do isolamento social, mas isso impactou de uma forma muito dramática, eu diria, nas pessoas que não tinham alteração cognitiva, começaram a apresentar, quer seja por depressão, quer seja por ansiedade, por alteração de atenção, e nas pessoas que já tinham algum quadro cognitivo, eles parecem que evoluíram, porque perderam muito mais o estímulo, perderam muito mais o convívio com os familiares, o convívio com os amigos. Então nós estamos numa fase agora, com uma boa parte dessa população, dessa faixa etária vacinada, ou até recebendo doses essas, da ressocialização. Então eu tenho estimulado muito, não é? Em consultório, eu falo assim, não, agora é hora de voltar a criar uma nova rotina, a sair, ir para atividade física, voltar a se encontrar com as amigas, lógico, com cuidado, com máscara,
distanciamento, tudo isso, mas está na hora, vai fazer mais bem do que ficar isolado em casa, afastado dos familiares, afastado dos netos. Então isso fez muito mal para as pessoas. Então essa é a hora da gente começar a pesar benefício, lógico, né, do isolamento e tal, que precisou, não nego, mas naquele momento. Mas agora que existe uma maior segurança, ou um menor risco, diríamos assim, é a hora da ressocialização.